Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de edição de vídeo. Hoje vamos dar início, neste momento, a mais um módulo, que é o módulo de edição de áudio, certo? É o módulo de edição de áudio, ok? Onde a gente vai estar trabalhando esses 8 temas, certo? Tipos de áudio, entendendo o áudio, quando a gente estiver trabalhando com uma equalização de um áudio de voz, certo? Um áudio de voz, beleza? A gente vai ver a análise automática que o Final disponibiliza para a gente vai ver qual que é o volume ideal para esse áudio estar na minha timeline, certo? Sem que quando eu exporte, ela fique um áudio estourado e também não fique um áudio muito baixo no vídeo, certo? Vamos ver equalização, certo? A gente vai ver como que a gente faz para equalizar o áudio, a gente vai ver sobre compressão, a gente vê o que é um compressor, certo? O que é que o compressor faz no áudio. A gente vai ver como que a gente faz as maneiras que o Final, as formas que o Final disponibiliza para a gente, né? De a gente eliminar os ruídos do áudio, ok? E no final do módulo, a gente vai fazer aqui uma ediçãozinha, certo? Sincronizando um áudio externo com a câmera, certo? A gente viu há uns módulos acima, algumas aulas acima, certo? Como que a gente sincroniza vários clipes, certo? E a gente vai ver aqui na unidade 8 desse módulo como que a gente faz para sincronizar com o áudio, certo? Um áudio externo. Será que vai mudar alguma coisa? Como é que a gente vai proceder? Nesse primeiro momento, a gente vai dar início aqui à unidade 1, onde a gente vai conhecer os tipos de áudio, certo? A gente vai conhecer os tipos de áudio. Vamos lá. Minimizar aqui, certo? Tenho aqui aquela pastinha que criamos, ok? Vou abrir o nosso projeto. Certo. Vou criar aqui uma timeline, certo? Uma linha do tempo, um projeto com o título Edição de Áudio. E vamos trabalhar em cima dele até o final desse módulo, certo? Até o final desse módulo de edição de áudio. Essa janelinha aqui, galera, onde tem aqui essas ferramentas, não faz parte do Final, certo? Faz parte aqui do programinha que eu uso para gravar a tela, beleza? Então, eu vou puxar aqui para o meu evento, certo? A pastinha com os áudios, certo? Eu cometi aqui um erro, que foi o seguinte, eu coloquei a música dentro da pasta de áudios, mas a música é na pasta de músicas, ok? Isso aí foi só para ver se vocês estavam ligados mesmo. Aí eu vou copiar aqui essa pasta de áudio, pegar ela, jogar lá no meu evento, beleza? E vou jogar a minha pastinha de músicas, certo? Só que aqui ela já tem, ó, aquelas pastas que criamos, certo? Nas outras aulas, onde a gente trabalhou com essas músicas aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui, certo? Edição de áudio, ok? Vou jogar essa música para dentro e a gente vai mais uma vez entender os tipos de áudio, certo? Que eu falei para vocês. E a gente não vai explorar muito formatos de áudio, certo? Formatos de áudio. A gente vai só explorar dois formatos que eu vou mostrar para vocês a diferença deles dois, beleza? Vou jogar essa minha pastinha aqui de edição. Deixa eu colocar aqui música para a gente identificar lá no projeto. Pronto, eu vou jogar essa pastinha para cá, para o meu evento, beleza? Vou abrir aqui a pasta áudios, vou selecionar os três e vou jogar para minha timeline, ok? Você pode ver que tenho dois áudios aqui iguais, certo? Tenho dois áudios aqui iguais, mas eles não são iguais, mas eles não são iguais em relação ao formato, certo? Cada áudio desse aqui, ele está num formato diferente. Deixa eu puxar aqui a minha música, certo? E vamos lá. Vamos começar falando desses dois áudios aqui, desses dois carinhas. Vou abrir aqui o meu Finder, certo? Vamos aqui, áudios. Você pode ver aqui o seguinte, que esse áudio está com a terminação AIFF e esse áudio,
que é a outra voz, na verdade é a mesma voz, na verdade é o mesmo áudio, só que em dois formatos diferentes, ele está em MP3. Qual que é a diferença de AIFF, certo, para MP3? Eu estou falando desses dois formatos que são os formatos que eu mais utilizo, certo? O que é o formato MP3? É aquele formato que a gente já está acostumado, né? A maioria das nossas músicas a gente ouve elas em MP3, nas nossas plataformas digitais, ou quando a gente baixa para o nosso computador ou celular, a gente tem elas em MP3, certo? É o nosso formato padrão. Esse AIFF aqui é um formato de arquivo, certo? Que digamos que ele seja aberto, um formato de arquivo aberto, que a gente consegue trabalhar em cima dele sem que ele perca a qualidade de um som, certo? Para quem entende aí de fotografia, sabe qual que é a diferença de uma foto em RAW e uma foto em JPEG, certo? Uma foto em RAW, ela é como se fosse camadas, é uma fotografia, é uma foto aberta, onde você consegue editar camadas nessa fotografia e resultando numa imagem final com qualidade, certo? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que ele não disponibiliza camadas, ele disponibiliza um áudio, certo? Meio que aberto para a gente equalizar da melhor forma, né? A gente vai editar esse áudio da melhor forma, tanto equalizar como retirar ruído, como compressor, beleza? E quando a gente terminar isso, que a gente exportar, a gente vai ter um áudio MP3 com qualidade, certo? Sem ter nenhuma perca aí de qualidade do som. Vou voltar aqui para minha timeline, certo? Para a gente ver aqui, que esses dois áudios são exatamente Pensou iguais. sua vida dar um boom e você dar um passo largo em direção ao sucesso? Vida dar um boom e você dar Pode um ver que é o passo mesmo largo em áudio, direção... certo? Só que um está em MP3 e o outro está em AIFF, certo? Isso aqui é um tipo de áudio, como eu falei para vocês, certo? É áudio de uma narração, certo? Ela está falando aqui, contando uma história, certo? Ela está narrando alguma coisa, certo? Mas poderia ser uma reportagem, certo? Um voice de uma reportagem, que aí também estaria caracterizado como voz, aí estaria dentro de áudio, certo? Eu estou passando para vocês como que eu faço, como que eu trabalho e dá super certo para mim. Eu identifico dessa forma. Tudo que for áudio de uma pessoa falando, seja contando uma história, seja cantando uma música também, que for só apenas a voz da pessoa, a gente vai identificar como áudio, certo? E voz. A gente pode renomear de acordo com o que estiver se passando, certo? Digamos que seja um institucional aí, voz institucional, tal, 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 entendeu? Aí, a gente tem também os efeitos sonoros, são muito conhecidos aí de vocês, principalmente na internet, certo? E também são muito utilizados em produções cinematográficas, a gente vê muito isso aí no cinema. Passa meio que desapercebido, certo? Quando a gente vê aquela produção finalizada, a gente vai assistir um filme lá em casa, muitas vezes a gente não percebe onde é que tem o efeito sonoro, certo? Mas é muito comum ter milhares e milhares de efeitos sonoros nos nossos filmes que a gente vai assistindo por aí, certo? Vamos lá. Vou reproduzir aqui para você ver o que é um efeito sonoro. Viu aí? Chegou. Certo? Morri! Eu baixei aqui um pack de efeitos sonoros que ele é de comédia, certo? Aí tem um monte de efeitos sonoros que é engraçado, certo? Divertido. Mas efeito sonoro entra tudo que é som de alguma coisa. Digamos, um efeito sonoro de uma porta abrindo, certo? Efeito sonoro de um martelo batendo. Tudo isso é efeito sonoro. Efeito sonoro também de palmas, de uma bomba explodindo, certo? Tudo isso aí é efeito sonoro. Vamos agora para um outro tipo de áudio que a gente utiliza bastante, são as músicas, certo? Que a maioria das produções da gente tem sempre uma trilha sonora, certo? Trilha sonora de diversos gêneros, dependendo do que a gente for editar, certo? Vamos ver do que se trata isso aqui. Eu vou baixar um pouquinho aqui o volume disso aqui para não ficar muito incômodo no ouvido de vocês e muito diferente a minha voz dessa música, certo? De ver que é uma música bem dramática, certo? Eu gosto bastante desse música nas minhas edições. E geralmente eu me inspiro para fazer uma edição muito legal em cima dessas músicas, certo? Pode ver aqui. Então a gente conheceu, certo? 3 tipos de áudio. O primeiro são os áudios de vozes,
certo? Que são esses áudios de vozes? São narrativas, tudo que for uma pessoa falando, ou cantando, ou interpretando alguma coisa, que for a voz de alguém, a gente vai identificar como voz mesmo, certo? É aquele áudio que vai ter uma pessoa falando, certo? A gente tem também o efeito sonoro, certo? Que a gente vai utilizar também bastante nos nossos vídeos. E temos a trilha sonora, certo? Que são as músicas. A gente viu como que a gente identifica isso naquela pastinha que a gente criou, certo? Aqui nessa pasta de áudios, a gente tem os áudios como voz e efeito sonoro. E na pasta de música, a gente tem tudo que for trilha sonora de música do nosso projeto, certo? A gente organiza dessa forma. Então é isso, pessoal. A gente vai ver na próxima aula como que a gente começa a edição de um áudio, certo? O primeiro passo que a gente vai dar quando a gente vai começar a editar um áudio no nosso projeto, certo? Vocês vão ver que nesse projeto aqui a gente vai trabalhar apenas com os áudios, certo? Nesses primeiros momentos. Quando for na última unidade, a gente vai trabalhar a sincronização de um áudio já editado, certo? Com imagens, com clipes, ok? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.